Nas comemorações dos 75 anos da Rádio Minas, nós vamos entrevistar hoje o diretor do Sistema MPA, Mayrink Pinto de Aguiar Comunicações, o Mayrink Pinto de Aguiar Júnior. E o programa foi dividido em duas partes e vamos começar exibindo esta primeira parte, uma entrevista muito interessante, onde você vai conhecer não só a história da Rádio Minas, do Sistema MPA, como também uma boa parte da história da nossa querida Divinópolis, a Princesinha do Oeste. No ar, o Gente da Gente, esse programa que dispensa apresentação, porque você já sabe, gente da gente. A gente traz aqui só gente da gente para contar a história, para resgatar os fatos. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Sistema MPA, Mayrink Pinto de Aguiar Comunicação. É o Mayrink Júnior. E nós vamos falar exatamente desta marca importante da radiofonia mineira via Rádio Minas. São 75 anos de serviços prestados, de existência. Não são 75 dias nem 75 meses, 75 anos mesmo. E antes de chegar aqui para conversar com o Mayrink Júnior, eu estava raciocinando como é que nós iríamos fazer a abertura desse programa, porque a gente faz o programa o mais natural possível, de improviso, não tem nada produzido, não tem nada programado. Aqui é uma conversa como se usa muito hoje nas resenhas das televisões, até no futebol. Então eu fiquei imaginando e tal, esse introito, essa abertura. Aí cheguei à conclusão o seguinte: a primeira transmissão de rádio no Brasil foi feita em alusão ao centenário da independência, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, em 1922, 100 anos da independência, né? 1822 com 1922, a primeira transmissão de rádio. Então, o que eu cheguei? Cheguei à conclusão, Mayrink, que a Rádio Minas é quase tão antiga como o início da radiodifusão no Brasil. Isso enche, evidentemente, um empresário de orgulho, né? Sim. O ano que vem, nós comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. Tá? Então, a Rádio Minas, no ano que vem, terá 76 anos. Ou seja, 24 anos após a primeira transmissão do rádio no país. Historicamente, muito perto, né? Sim, sim, muito próximo. Se você for analisar que essas pessoas que resolveram colocar a emissora na cidade foram pioneiros, né? Você imaginar, naquela época, juntar 12 pessoas, montar uma empresa SA, tá, para trazer para cá uma tecnologia de ponta que estava entrando no país há pouquíssimos anos. É impressionante isso. Você seria capaz de nominar pelo menos a metade, não precisa ser todo esse pessoal. O Puntel e a esposa dele, tá? O Juvelino Rabelo, tá? E a esposa dele, o Silvio Mamorão, tá? Esse eu sei de cabeça. Tá? Mas se quiser a lista direitinho, eu te dou. Completa? Completa. Até por ordem alfabética. Por ordem, lá tá certinho. Tá? Ela foi feita em 57, foi constituído a empresa. Tá? E eles conseguiram colocar a rádio no ar em 18 de outubro de 46. Foi 45, 46. Foi um ano depois. E como é que Mayrink Pinto de Aguiar entrou nessa história, o seu pai? Em 61. Tá? Em 57 a rádio pegou fogo, tá? Que era no Hotel Avenida, em cima do Hotel Avenida. Nessa época o meu pai contava que ele frequentava lá e que tinha um auditório que tinha um piano de cauda, que eles faziam serestas, faziam apresentações, tinha pessoas que iam cantar, tinha um programa de auditório. Tá? E pegou fogo. E ela ficou desativada 3 anos. Em 1960, eles reativam ela em cima do Cine Divinópolis, tá? Na rua São Paulo. E em 61, o coronel Juvelino Rabelo convida meu pai
para assumir a rádio. Tá? O papai ia entrar na rádio e era uma coisa interessante que ele me contava, que a rádio faturava 1,20 e a despesa era 1,50. Então ela dava 30 centavos de prejuízo todo mês. Nossa. Entendeu? E um fato interessante também que outra emissora era lá no Santa Clara. Então ele resolveu correr a linha, que era feita por linha, ligação, né? Porque tinha muito ruído, muita interferência. Aí até a catedral ele contou 1.658 emendas. 1.658? Então não tinha como funcionar. Era um fio de cobre, né? Era um fio de cobre todo emendado, entendeu? Aí ele falou comigo que ele levou 6 meses para juntar dinheiro para trocar o fio, tá? Que levava o som até o transmissor. Impressionante. Se você for analisar, né, essas pessoas do passado, essa loucura que era fazer rádio, a paixão que era, a dificuldade que era, né? Eu lembro dele contar que a primeira transmissão de futebol que foi feita foi do Guarani. E a última casa que tinha antes do Campo Guarani era 200 metros antes. Depois era só mato. E que para transmitir o jogo, ele teve que ir nesta casa, pedir ao proprietário que autorizasse desligar o telefone dele, que era a última linha telefônica que existia, para ligar um fio da casa dele, esticar 200 metros durante a rua, para ir até o campo do Guarani, para ligar o equipamento em cima da laje, para transmitir o jogo do Guarani. É um negócio assim, se você for pensar hoje, né, é surreal, né? Você faz isso hoje com um celular, tá? Que virou uma multiplataforma, né? Virou um convergente de mídia. Hoje você é capaz de transmitir uma Copa do Mundo, uma Olimpíada pelo celular. Com vídeo HD. Da melhor qualidade, super imagem, né? Mas você vê isso naquela época, né? E uma característica que o papai e a mamãe assumiram a rádio em 61. E uma característica que eles quiseram fazer era que a rádio tivesse participação na comunidade. Então ela começou a ocupar espaços. Então tinha uma missa, começaram a transmitir a missa do santuário, tá? Começaram a transmitir desfiles de 1º de junho, cerimônias cívicas, reuniões. Então a rádio começou a ficar presente muito com essas externas na comunidade. Por isso que ela tem uma identidade muito enraizada, né, com a população. É uma história realmente fascinante. Eu, certa vez, conversei por um longo tempo com o Aureameno, irmão do Palmério, né, nosso eterno presidente do Divinópolis Clube, e ele me explicando de que maneira ele havia entrado na Rádio Globo. A gente conversando e tal. Ele tinha vindo fazer uma visita ao Palmério e conversamos durante um bom tempo, e ele explicando que no dia que o Getúlio suicidou, ele era namorado, naquela época, de uma telefonista no Palácio do Catete. Então, o Getúlio cometeu o suicídio e já havia aquele tumulto, né, para a derrubada do Getúlio. Então, ferveu ali, ali no Catete, né, no Palácio do Catete, na Rua do Catete e tal. E ele viu aquele tumulto, já se falava em derrubar o Getúlio, falou, bom, estão derrubando o Getúlio. Ele pegou, correu lá na namorada, que era telefonista. Aí a namorada falou para ele, ó, o Getúlio acabou de suicidar. Aí ele pegou, passou a mão no telefone, segundo ele, e telefonou para a Rádio Globo, que ele tinha uns amigos, e ele já tinha mexido aqui na Rádio Minas, né, na antiga Rádio Cultura e tal. Tinha feito também um trabalho de serviço de alto-falante, aquele negócio de anunciar no princípio do rádio, né? Anunciava nota de falecimento, aniversário das pessoas e tal. A Rádio Minas anunciou aniversário até os anos 2000. Só voltando, depois a gente fala mais sobre esse negócio de anúncio de aniversário, porque toda a rádio do interior tinha um programa chamado Carnê Social. Esse Carnê Social que era o programa que oferecia a música. Oferece ao Mairinho, que pelo seu aniversário hoje, aquela coisa toda. Mas só para terminar aqui o assunto do Aureameno, aí ele falou com o chefe de jornalismo lá, até citou o nome, na época eu até tinha uma vaga lembrança de quem seria, né? Aquele tempo do Isaac Zaltman e outros nomes do rádio do começo da década de 50. Aí o camarada falou assim, mas tal. E não checava muito também, não. Você vê que perigo, hein?
e tal. Era o Repórter S ou o Globo no Ar? Não, era um flash fora do horário. Extraordinário. Extraordinário e tal. Aí você consegue falar, aí o Auro falou com o diretor de jornalismo, falou, consigo, lá em Divinópolis e tal, Parará, eu comecei a fazer rádio lá, na Rádio Cultura, e já tinha uma certa experiência de alto-falante, e mandou ele entrar. Quer dizer, na hora, pô, senão você perde o furo. Exatamente. Então chega a Rádio Tupi, chega a Rádio Nacional, outra concorrente, e não é, você perde o furo. Aí ele conta que aí ele começou na rádio. E é uma história que realmente nos fascina muito, né? De ver a importância de uma figura que nem o Auro Ameno, que foi eleito, acho que 2 ou 3 vezes vereador pela torcida do Vasco, que ele é vascaíno, né? E está morando, me parece que no Retiro dos Artistas, porque não tem condição de morar sozinho mais, a família, cada um vai para um lado, você cria os filhos para o mundo, né? E tal. Aí já está com, acho que 94, 95 anos, já está bem idoso. Mas, voltando à nossa gloriosa Rádio Minas, quando é que você começou a ter consciência do que era o rádio? Quando é que foi despertado em você esse sentimento, esta vontade de entrar nesse ramo? Minha mãe contava que em 61 ela assumiu a rádio, né, assumiu a rádio no início do ano. Eu nasci em outubro de 61. E que ela me trazia, tá, num bercinho, e colocava lá do lado da mesa dela para trabalhar. Então, parece que o cheiro, né, vai impregnando, tá? E eu tive o privilégio de conhecer muita gente boa, né, no meio, tá? Conheci o Luziário. Luziário Pinto, falecido há pouco tempo. Falecido agora, esse ano. Era uma referência de locução, uma voz maravilhosa, né? Gravou os spots da CEMIG, anos e anos. Luziário Pinto, eu tive o prazer também de trabalhar com ele na Rádio Confidência. A gente tomava o elevador de manhã para subir para o 4º ou 5º andar, onde eram os estúdios, né? Aí você encontrava com ele no elevador, 7h30, 8 horas. Tudo bem, Luziário? Para não gastar o grave. Ué, o grave de manhã, você amanhece com o vozeirão danado. Ele conhecia gente demais, Ademar Magalhães, Léo Faustino, Ailton Batista, Ora viva! Tom Teixeira, entendeu? Então, você vai convivendo com essas pessoas, né? E você vai vendo o meio. E meu pai, desde pequeno, ele me levou para as viagens que ele fazia. Então, você pega, por exemplo, eu fui em Caxias do Sul, no encontro da Berti, aí conheci lá Ministro Quant, Walter Clark, da Globo, tá? Von Cury. Então, você começa a conhecer as pessoas. E quando eu fui fazer engenharia, eu tinha na minha mente que era para trabalhar aqui, tá? Porque eu gostava daqui. Então, quando tinha a opção de vir trabalhar com meu pai, que foi mais ou menos, eu formei em 85, mas em 84 eu já comecei a trabalhar com ele, tá? Então, em 84 eu comecei a trabalhar e em 85 eu fiquei fixo aqui na rádio com meu pai, tá? E eu sempre gostei, interessante, eu formei em engenharia, mas não gostei da área técnica de fazer projeto, tá? Eu sempre gostei de tecnologia, mas aplicar ela, mas sem fazer projeto. E meu pai me fez um negócio que hoje eu vejo a visão dele nesse sentido. Ele me colocou numa mesa do lado do Nilton Moreira. Aí o Nilton Moreira era comercial. E eu aprendi uma coisa na vida que é o seguinte, você tem que ter receita para você ter investimento, você ter despesa. Se você não tiver receita, você não faz as coisas. Então, o Nilton me ensinou a vender. Aquela calma dele, aquela tranquilidade. Tá? Eu fui aprendendo a vender e me especializei na área comercial. Tá? Então, fiquei na área comercial a vida toda e depois fui assumindo a gestão de outras áreas, mas a minha vocação mesmo é área comercial. É uma história interessante, eu também tive a oportunidade de trabalhar com o Nilton Moreira, né? Realmente uma pessoa maravilhosa. Sim. E uma pessoa feita para liderar, né? Sim. Porque era muito ponderado. Sem alterar? Sem alterar, não alterava nem a voz, a tranquilidade e tal. Era um grande homem de rádio. Mas, continuando a história e essa saga da Rádio Minas,
Aí você se lembra, por exemplo, da montagem das programações, Sim, quando você sim. começou, aquela sequência, jornalismo, a entrada do jornalismo. A primeira lembrança que eu tenho, tá, é com o Inhodito. Eu dito no Arraiá. O melhor que há, Deus queira me perdoar. Entendeu? Ele tinha, eu devia ter trago, está lá na minha sala. Tá? O filho dele me deu os materiais dele de trabalho, tá? E ele tinha, sabe aqueles guizos que ficavam em vaca? Chamado de cinceu, botava no pescoço do gado. Tá? O que ia na frente, pelo barulho, e arrastava o resto. E tinha 3 daqueles. Para dar a hora certa e tal. E uma buzina. Eu gosto do chacrinha. Buzina de bicicleta. E eu ficava em pé, eu lembro certinho disso, eu ficava em pé do lado da mesa dele, esperando ele me autorizar a mexer nos negócios para fazer o barulho. Ficava lá 15, 20 minutos esperando ele. Coisa de menino. Aí falava assim, pode. Aí eu trilim, toronar um pop. Então, eu tenho o caderno de texto dele. Nossa Senhora. Uma preciosidade, Nossa né? Eu lembro Senhora. que você fez uma exposição aqui no antigo shopping aqui da... Foi. Né, Tá, aqui no centro. com material, com rádio, com disco. Entendeu? Botou até umas fotos. E a dificuldade daquela época, Garcia, você acabou de contar uma história que você ia Juiz de Fora cortar acetato. Ah, sim, fazia no acetato. Chiava que era uma Que tinha beleza. acetato aqui era Belo Horizonte. Então você tinha que ir em Belo Horizonte cortar o acetato para ter o comercial, já era uma tecnologia violenta, que era colocar o spot, né, num acetato, num disco, para rodar. Então eu fui vendo essas coisas, eu fui aprendendo, vendo essas coisas. E fui tomando gosto por tecnologia. Então, o que eu percebia no rádio, que o rádio ele tem uma característica muito interessante, que ele acompanha a tecnologia. E hoje eu sei que é por um motivo muito simples, porque ele depende de um sentido só. Você pode fazer o que você quiser, tá? Que você ouve rádio. Você está dirigindo, você ouve rádio. Tá? Você está trabalhando, você ouve rádio. Você não precisa de 2, 3 sentidos para fazer isso. O rádio é só áudio, né? A televisão é audiovisual. Você tem que olhar, tem que ver. O rádio você não precisa ficar olhando para ele, não. Ele fala. E tem um negócio interessante, que as pessoas podem fazer esse exercício, quando toca uma música que marcou alguma coisa para aquela pessoa. É como se uma janelinha abrisse no cérebro da gente, tá? E falasse assim, trouxesse aquele momento de volta com a música, que é uma loucura, né? Então você tem um registro da sua vida, às vezes, musicalmente. Então assim, opa, isso me lembra tal lugar, tal momento, qual acontecimento, isso me lembra isso, tal. Então o rádio tem essa característica interessante. A partir do momento que você consegue gerenciar isso, aí você consegue realmente atingir o objetivo. É mágico. O rádio é mágico. Eu transmito futebol, por exemplo. Então, quando eu estou transmitindo futebol, eu faço questão de botar na cabeça do ouvinte, do torcedor, o jogo. Eu falo, vai descendo o Atlético pelo lado esquerdo das cabines de rádio. Eu costumo falar também pelo lado esquerdo do seu rádio, que a posição é a mesma, lado esquerdo do seu rádio, lado direito do seu rádio. Né? E a pessoa que está do lado entende isso. Aí você vê o jogo, o seu cérebro bota o jogo na tela para passar ali na sua frente. Saiu. E tinha até aquela famosa brincadeira que fala, locutor de rádio fala que a bola passou raspando e a bola passou a 3, 4 metros. A televisão trouxe uma colaboração muito grande para esclarecer esse fenômeno pelo seguinte, aquilo é uma ilusão de ótica, porque você está lá em cima na cabine, então o cara chuta a bola, o ângulo que você tem é que ela passou perto. Mas aí a câmera, que agora é colocada atrás do gol, mostra que é 4, 5, 6 metros, né, para fora do gol. E o rádio tem as características seguintes, quando você fala no rádio, quem está do outro lado interpreta do jeito que quer. Você fala de um carro, ele imagina o carro que ele quer, a cor que ele quer. Tá? Você fala de um estádio, ele imagina o estádio que ele quer. O locutor, ele calcula que o locutor seja alto, louro, bonito, aí vai ver um tampinha. Mas essa é a magia do rádio. É a magia do rádio. E com um ingrediente que não tira do rádio esse poder de comunicação, que é o custo muito pequeno. O rádio tem um custo. Você fazer um spot de rádio é barato. Fazer um VT para televisão ou para as redes sociais, tá? Você tem que ter um investimento bem maior. Então o rádio... Montar o cenário. O rádio tem essa característica. E o rádio, tem um conhecido que fala que se o rádio tivesse sido inventado depois da televisão, eles iam falar assim, que revolução.
inventou um veículo que não precisa olhar, você já entende. Então, o rádio tem essa característica de se adaptar à evolução. Todas as vezes que anunciaram a morte do rádio, ele tornou-se mais forte. Então, você pega, por exemplo, a internet, quando veio, era para acabar com os veículos de comunicação. O maior aliado do rádio é ter a internet. O rádio hoje não consegue sobreviver mais sem a internet. Tá? Hoje, migrou. Hoje eu costumo dizer que nós temos uma empresa de comunicação que tem rádio. Tá? Que as ondas estão aí, elas existem, elas estão aí. Tá? Mas que ela ocupa as plataformas todas de streaming, tá? Das redes sociais, tá? Dos portais de conteúdo. Você tem hoje uma infinidade de ferramentas para trabalhar. Os meninos que estão fazendo hoje rádio e televisão, tá? Eles tinham que ter uma experiência. A moderna tecnologia, né, deu asas ao rádio. Ela hoje é a maior aliada do rádio. Hoje você escuta a rádio em Massachusetts, nos Estados Unidos, lá na Arábia Saudita, pelas plataformas, não é? Não, eu assustei. Radiosnet. Quando eu comecei a monitorar tráfego, tá? Eu comecei a perceber que no stream nosso era acessado em alguns países. Eu falei, não tem lógica. Então, hoje, em torno de 3,5% a 4% do acesso do stream nosso é fora do Brasil. Oh. Tá? Uma coisa assim que é assustadora, porque... Então você começa a perceber, e quando você começa a interagir com algumas pessoas, você começa a ter ouvinte fora. Então, por exemplo, hoje nós temos um programa de uma pessoa, que é a Tereza Lada, que era participante do programa da Dirlene. Ela mudou para Portugal. Todo sábado ela faz uma participação falando de Portugal. E interessante, sábado, agora eu estava escutando ela fez uma promoção e um sorteio. O pessoal do Brasil, na rede social, direto de Portugal. Então é um negócio assim interessante, que você começa a quebrar barreiras. É um luxo. E começa a entender esse novo formato de comunicação. O que eu entendo hoje de comunicação é o seguinte, gerar conteúdo. Então você, Garcia, você gera conteúdo. Esse programa que você produz aqui, ele tem conteúdo e ele, historicamente, é uma ferramenta de pesquisa amanhã. Porque as pessoas que vêm aqui, tá, estão registradas eternamente, concorda? Vai lá, tudo bate na internet, está registrado. Para sempre. Conteúdo. Ô, Marink, eu, naturalmente, né, como todo jovem da minha época e daqueles anos, sempre escutei muito rádio. Escutava rádio, vivia ouvindo rádio. Meu pai me deu um rádio Mitsubishi, aquele japonês de 2 faixas, de onda média de 49 metros. Então vivia ouvindo. Você chegou a fazer isso? Ouvir Rádio Nacional, ouvir Rádio Globo, ouvir Rádio Record, Rádio Tupi? Eu ouvia muito Mundial. Ah, Mundial. Né? E a 98. Tá? Ritmos da Noite. Eu ouvi muito um programa, depois eu tive o prazer de conhecer, que foi o cara que montou a rádio para nós aqui. Tá? Claudinei Albertini tinha um programa na 98, que ele fazia um programa à noite, tá? De sábado para boate, e era maravilhoso o programa, né? Aí quando ele veio montar a rádio para nós, eu falei, Claudinei, como é que você faz isso? Ele editava o programa e montava num Akai. Ele montava tudo num Akai, cortando, montando. Ele deixava o programa inteirinho, de 4 horas, montado num gravador Akai de rolo. O gravador Akai foi uma das maiores invenções né, do mundo tecnológico do rádio dos anos 50, 60, por aí, né? Foi. Eu lembro que a gente fazia eco no futebol com o Akai. Com Akai. E a gente gravava os comerciais para ficar aquela voz brilhante. A gente chamava de som de catedral. Pelo gravador Akai. E aquilo era importado, material importado, né? Tudo era. Japonês, né? Tá? Era japonês, depois virou americano, mexicano, começou a ter algumas produtoras, mas o gravador Akai era o Fusquinha, né? Uhum. Todo mundo tinha. Aí você tinha umas Mercedes, uns Jaguar, né? Que era o Revox, Tascam, tá? Que eram máquinas maravilhosas. Mas a fita de rolo foi uma evolução muito grande para o meio rádio. Foi uma coisa de louco, tá? Depois veio o minidisc, que também foi uma revolução, mas foi muito curta, né? Muito curtinho, foi uma duração aí de 2 anos no máximo. E aí nós caímos no computador. Aí pronto, aí... Meu pai nunca entendeu como é que eu coloquei 27 mil músicas dentro de um computador. Aquela discoteca gigantesca que nós tínhamos virou uma máquina. Falar nisso, estão conservados os vinis?
estão, e a nossa aposta continua de pé. Vou reforçar ela aqui em público, porque vão tornar público, né? Se eu vier a passar dessa para melhor, tá? Antes de você, os dias são seus. Mas se você vier a passar dessa antes, os dias são meus. Você entendeu? só patrocina o sepultamento. O sepultamento tem que ser lá em Barbacena ou aqui? Não, eu acho que eu vou enterrar meus ossinhos aqui mesmo, porque eu brinco com meus meninos, eles falam, e Divinópolis, pai, porque os dois estão na Record, um no Rio, o outro em Belo Horizonte. Então, e Divinópolis, pai? Eu falei, aqui, meu filho, é uma terra que jorra leite e mel, como diz o Velho Testamento. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Quem bebe da água aqui não sai mais. Não. Os discos é o seguinte, quando foi passado para o computador, não tinha mais utilidade do disco, né? Eles começaram a vender os discos. Aí veio aparecer um rapaz aqui. Vender. Me ofereceu, não. Tem uns que frete fizeram vários. Não, ia desmanchar o Alcatex, né, para botar. Achava. Aí caía. Apareceu um rapaz aqui que oferecendo R$1 em cada disco. Eu pensei bem, falei, tem 15 mil discos, 15 mil reais. Só dá uma coisa, eu vou levar esse trem para casa. Aí levei, separei 5 mil, tá, que estão na minha sala. Montei uma discoteca na minha sala lá, tá, com 5 mil. Também é o filé, né? É o filé do filé. Pediu uma ajuda ao Catatal, na época. Ao Catatal, nosso grande discotecário da rádio. Entendeu? E montei a discoteca, coloquei lá. Tá? E guardei. E comecei a recuperar as fitas de rolo. Eu tenho gravações suas lá, de jogos de futebol. Tá? De comícios. Oh! De programa. Palanque eletrônico. Balanço geral, não sei o quê. Tem, né? também. Tem também, né? Tá? Tem também. Tem uma caixinha de fita lá, tá? Do doutor Paulo. Doutor Paulinho. De Melo. Paulo de Melo Freitas. Foi ponta esquerda do Vila Nova de Nova Lima. Ele devolveu a caixinha para mim e uma caixinha para você. Tem ela lá guardada. Lá para fazer uma coisa, gente, vocês param com isso aí e tal. Né? Tempo bom, né? Isso faz parte da história do rádio. O jornalismo, Mairinho, no rádio. É o elo de ligação, tá, com a comunidade. Você consegue, através do jornalismo, trazer para dentro da empresa as dores, sofrimentos da população e tentar resolver. E o veículo consegue resolver, tá? Porque geralmente as pessoas que estão no poder, elas se distanciam muito da realidade, tá? E a partir do momento que você coloca uma pessoa, tá, com um fato real, acontecimento real, problema real para aquela pessoa naquele momento, você consegue mostrar para ela que ela tem que pensar em resolver talvez as pequenas coisas para depois pensar em resolver as grandes. Porque a pequena coisa afeta diretamente aquela pessoa, aquela comunidade. Tá? As grandes vão poder falar assim, um hospital regional resolve o problema de 54 municípios. É macro. É um fato que vai acontecer, vai ajudar todo mundo, mas é macro. Tá? Mas às vezes aquele fato ali, daquele problema naquela comunidade, tá, que atinge 10 famílias, é mais importante para as 10 famílias que o hospital. Então, o jornalismo tem essa característica de mostrar e de dar opção a quem está escutando de interpretar o que ele quiser, de um lado ou de outro. Tá? Eu tenho uma passagem interessante de um jornalista americano que virou case para a gente, que ela faz uma entrevista com uma pessoa que é amiga dela e faz uma pergunta dura para a pessoa. A pessoa vira e fala o seguinte, mas eu pensei que você fosse minha amiga. Ela falou assim, antes de ser sua amiga, eu sou jornalista. Então as pessoas não entendem isso, não separam as coisas. A Rádio Minas tem uma característica de fazer perguntas muito francas. Tá? E as pessoas ficam doídas às vezes. Fica, mas democraticamente, nós abrimos espaço tanto para essas que ficam com dores, quanto para as outras que estão sofrendo. Democraticamente, todo mundo fala na Rádio Minas. É o direito de resposta. É o que meu pai pegou a rádio. Tá? Quando meu pai pegou a rádio, ele fez 3 pedidos ao tio Juvelino. O Juvelino é seu tio? É tio do meu pai. Oh. Entendeu? Primeiro, falar da UDN e do PSD. Eram os dois gigantes da época, os dois partidos. Porque o Juvelino Rabelo, ele era coronel, tá? PSD. Então a UDN não tinha espaço. Tá?
falar do Guarani e do Ferroviário. As duas pontas, né, do E esporte. falar da Igreja Católica, que tinha 7 programas na emissora, gratuitamente cedido para a Igreja Católica, mas também falar dos evangélicos. Que hoje nós temos um programa da Igreja Quadrangular que tem a mesma idade do meu pai na rádio, 61. O programa entrou em 1961 com meu pai. Tá? Eu tenho 60 anos e esse programa tem 60 anos na Rádio Minas. E havia, evidentemente, que uma barreira muito grande, porque a maioria sempre foi católica, apostólica, romana, e para você inserir na programação deve ter dado uma dor de cabeça ao nosso velho Mairinho, que negócio de louco, hein? Dá até hoje, de qualquer jeito. Tudo dá para ter hoje. Tudo que você faz mudança, que você coloca esses conflitos, essas coisas, e abrir espaço para a população é a coisa mais difícil que tem, porque o outro lado reage. Tanto politicamente, religiosamente, né? Então... Tudo reage, é complicado, entendeu? Mas o DNA da Rádio Minas, que deu origem às outras emissoras, tá, é essa diversidade. Tá? O ambiente da rádio, você conviveu, você sabe como é que é, o pessoal lá é eclético. Lá nós temos de A a Z, tá? Lá nós temos partidos de A a Z, cada um vota em quem quer, cada um tem a religião que quer. Não há interferência da direção, nunca houve, por exemplo, na minha época. Não tem condição de ter, num veículo que você tem que ter diversidade, você tem que fazer essa situação de trazer para dentro da emissora o reflexo da sociedade, você tem que ter essa mente aberta. Tá? Agora, levar informação, discutir informação, é uma obrigação da Rádio Minas. Dói, porque você toca só em ferida. Tá? E aí começa a ter ligação, às vezes tem bate-boca no corredor, tá? E nós enfrentamos, né? Eu me divirto muito, tá? Porque a hora que o caboclo vem me ligar, porque deu resultado. Deu ibope. Deu resultado, não, porque é o ponto que você tem que perguntar para a pessoa, tá? A pessoa não quer saber, como é que você vai? Você passou bem? Tá, quer fazer o seguinte, você vai resolver isso? Você vai enfrentar esse problema? Como é que você vai enfrentar esse problema? Tá? Porque isso me atinge, me dói. Então, discutir Divinópolis, você passa para o Hospital Regional hoje, tá? Você passa para o MG 050 hoje. Estamos falando da atualidade. Da atualidade, fora 2021. As batalhas do passado. Não, né? batalha do passado, meu pai transmitiu, tá? A transferência da Copasa na audiência da Câmara Municipal. Nós transmitimos pela TV aqui, pela rádio, tá? Várias polêmicas na Câmara Municipal. Transmissão do esgoto, várias coisas. São coisas que interessam a população, que atingem a população. Então ela tem que ver, entender, interpretar isso. Ela decide. Qual que foi, assim, mais problemática? A água, o esgoto, assim, pontuando nesse sentido de prestação de serviço, principalmente de prestação de serviço público. Eu acho que a água foi... A água foi muito complicado, né? Porque quem passou a água para a Copasa foi o São Antônio Martins. Tá? São Antônio Martins, no meu entendimento, tá? Foi o prefeito que transformou Divinópolis de uma roça numa cidade asfaltada, numa cidade polo. Tá? Divinópolis em Vinha, desde a época da fundação dela, está sendo uma cidade extremamente desenvolvimentista, porque aqui tem uma característica interessante, são entroncamento de 2 rios, tá? E o Pará e o Itapecerica. E a estrada de ferro passa por aqui, então tudo para dar certo. Então nós tivemos uma cidade que durante anos foi polo industrial, foi a cidade que mais desenvolveu, tá? Um aeroporto que era projetado para ser um auxílio ao aeroporto do Rio de Janeiro. Tá? Que é isso, rapaz? Era para ser, porque se não conseguisse posar lá, posava aqui, a pista era para isso. Então os projetos eram ambiciosos em Divinópolis. Brigadeiro Cabral, Brigadeiro Cabral. Era para ser uma alternativa ao Rio de Janeiro. Olha, tá? que um fato então, curioso. Nós tínhamos características aqui interessantes. Você tem o Usina do Gafanhoto, tá? Que foi, naquela época, uma loucura para Divinópolis. Primeiro era gerar energia elétrica e tal. Isso existia. Nós tínhamos força política e nós tínhamos empreendedorismo. Eu sou um privilegiado, Garcia, conheci pessoas, como o Darcy Brum, tá? Pessoas que faziam Divinópolis. Tá? O que acontece quando para de se discutir um município? Você para de crescer.
Divinópolis hoje sofre uma consequência de definir qual que é a vocação do município. Você lembrou bem, o Darcy Brum, o Café de Divinópolis, sim, a implantação, por Siderúrgica exemplo, São João, da o Varjão. Estamos encerrando a primeira parte da entrevista que realizamos com o diretor do Sistema MPA, Mairink Pinto de Aguiar Júnior. E a segunda parte você vai acompanhar também aqui através da TV Candidez.